Deus Pai queria mostrar toda a fragilidade humana, mas em meio a toda a fragilidade humana, Deus Pai queria mostrar toda a glória paterna, todo o amor incomparável, toda a graça dispensada a cada um de nós. E você só experimenta isso depois que você é tentado e é aprovado. O que Deus Pai queria era deixar o Filho completamente dependente dele. Irmãos, nós não temos poder e autoridade para fazer absolutamente nada. Há circunstâncias em nossas vidas, passaremos por algumas dificuldades que não tem poder aquisitivo, não tem profissional, não tem ciência, não tem nada que possa transformar a nossa realidade. Mas se tem uma coisa que pode mudar a tua realidade e a tua vida, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. E o texto proposto para reflexão nessa manhã é Mateus, capítulo 4, o verso 1 ao verso de número 11. No dia da Bíblia, no dia da palavra, nós vamos refletir um pouquinho sobre a tentação de Jesus. E o tema da reflexão é: pela palavra podemos tudo. Pela palavra podemos tudo. Enquanto você está abrindo aí a Bíblia, né, só lembrar que eu me vali desse podemos do mesmo texto de Filipenses que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu peguei lá do grego, trouxe para o tema do meu sermão, porque esse poder não é para conquistar, é um poder para suportar. Então, quando eu falo que no tema da reflexão, pela palavra podemos tudo, não é um poder de aquisição, de conquista, é um poder que te capacita a resistir, a vencer e a suportar as aflições e as angústias. Amém, irmãos? Depois eu mostro aqui o tema, eu escrevi aqui em grego o tema da minha reflexão, valendo lá de Filipenses, do poder para suportar. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, a tua palavra no dia da Bíblia será proclamada. Tudo subsiste pela tua palavra. A tua palavra é viva e é eficaz. A tua palavra sempre cumpre propósitos que te agradam. O que pedimos no dia da Bíblia, que a tua palavra possa impactar a tua igreja nessa manhã.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É bem verdade que muitas pessoas, quando falam a respeito de tentação e de Jesus, sempre se reportam ao texto, ora, escolhido e aqui lido para toda a igreja. Mas a palavra de Deus nos fala que Jesus sofreu várias tentações. Ainda diz que ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia não narra toda e qualquer tentação de Jesus. Mas se ele foi tentado em todas as coisas, é verdade que teve momentos, não só aqui no deserto, que ele passou por situações dificílimas na sua trajetória, ao ponto dele ser experimentado em toda e qualquer situação. Por quê? Para que depois esse sumo sacerdote pudesse se compadecer de cada um de nós. Pois Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. E hoje nós temos alguém que faz exatamente isso, que passou por tudo quanto nós passamos, compreende perfeitamente o que nós estamos vivendo e experimentando. E ele tem compaixão, ele se compadece de nós. Mas por que exclusivamente, eu fico pensando assim, talvez seja ousado isso que eu vou dizer. Por que exclusivamente a tentação do deserto fora narrada e fora tipificada na Bíblia? Por que outras tantas não foram trazidas a cada um de nós? Por que será que esse tipo aqui está escrito em todos os evangelhos? Escrito com requinte de detalhes. Eu compreendo que o Senhor, na sua enorme sabedoria, ele colocou algo aqui nessa tentação e permitiu que Jesus passasse por ela, porque ela compreende talvez todas as facetas na vida que envolve uma queda nossa e que o inimigo está sempre nos tentando. Quando a gente para observar o texto, a gente vê que o próprio Espírito conduz Jesus para o deserto. Com que propósito? Para ser tentado. Não foi Satanás que o levou? Não. Alguns vão dizer, pastor, então o diabo levou Jesus para o deserto para moê-lo ali. Não, não, foi o Espírito que conduziu. Vamos deixar bem claro uma coisa. O Senhor às vezes nos conduz por propósito, por caminho, em que a gente entra nele, sem saber o que a gente vai se deparar ali na frente. E quando Jesus entra nesse deserto, ele já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava com fome, ou seja, um momento de uma enorme fragilidade humana. Você já ficou algum tempinho sem comer? Eu conheço algumas pessoas, eu lembro quando eu ia verificar retiro de casais. Aí eu saía pela manhã bem cedo, sempre com alguém comigo no carro, às vezes um casal, para procurar locais de retiro de casal. Nós tínhamos uma agenda montada, e geralmente eles são lugares distantes. Irmãos, quando chegava o horário do almoço, que eu entrava naqueles hotéis, tinham pessoas do meu lado que estavam quase desfalecendo. Eu acho interessante, quando eles entravam no carro, eles vinham num vigor, falavam, comunicativos, mas ia chegando assim meio-dia, 1h da tarde, pastor Wellington, a lâmpada apagava. Você perguntava uma coisa assim, isso assim, assim? Não sei, pastor. Deve ser. Não tinha mais diálogo. Aí eu falava assim, eu acho que eu estou entendendo. Vamos parar e almoçar. Irmãos, depois do almoço, era um vigor que só. O ânimo renovava. Tem pessoas que não saem de casa sem tomar um cafezinho porque passam mal. Tem pessoas que chegam no horário do almoço, são religiosas, eles chegam, tem que comer. A pessoa fazer um jejum de 24 horas, para alguns irmãos, isso é surreal. É uma coisa assim, inimaginável. Você já tentou ficar 48 horas, 72 num jejum? Sem comer absolutamente nada. Irmãos, é uma bênção.
você passar por um processo. É uma experiência que eu digo assim, os irmãos, eu tentaria fazer isso. Mas faça assim, acostumando o teu corpo, debaixo de orientação. Tem até um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, que ele vem recobrando essa ideia do jejum e até orientando como isso deve ser feito, uma coisa que a igreja esqueceu de muito tempo. A igreja não pratica mais isso, mas deveria fazê-lo. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de estar fazendo isso. E até uns, quando fazem, aí chega a determinado momento e fala, você quer comer alguma coisa? Aí, não. Mas por quê? Não por nada, não. Tem aquele medo que fala assim, eu não quero fazer como um fariseu falando, né? Ficar com a cara feia, fazer aqueles rostinhos, né? Para parecer que é mais santo que está jejuando. Mesmo se me perguntar por que eu não vou comer, eu vou dizer porque eu estou num propósito com Deus. E ponto. Esse dia mesmo, cheguei aqui numa reunião de oração de manhã na igreja, e, irmão, se eu soubesse que a reunião estava assim, eu estava vindo toda semana. Terminou o que eu vi na minha frente daquele banquete. Eu aconselho os irmãos, venham numa reunião de oração do Conselho Diaconal. Irmãos, que bênção. Eu já começo o jejum de manhã me preparando para a noite. As irmãs prendadas, mas tem uns quitutes ali que eu vou para casa feliz da vida e falo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Todo-Poderoso. Mas é uma necessidade humana e nesse momento, olha o que ocorre. O próprio Satanás coloca em xeque a identidade de Jesus. Olha o questionamento. Se és o Filho de Deus, a dúvida, identidade. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu não sei se você já passou algumas privações na sua vida. Meus pais sempre me deram de tudo, nunca me faltou o pão. Mas eu passei por alguns processos na minha vida que eu fiquei mais de semana sem comer absolutamente nada. E num desgaste físico enorme. E não raras, às vezes, eu passei por algumas questões que nem água tinha. E depois de 48 horas sem água, você começa a viver um drama, porque você não tem mais saliva, sua boca começa a espumar. E até 72 horas, pode ser que você tenha problemas seríssimos de desidratação, você tem desorientação, uma série de coisas. As privações com as necessidades básicas nos levam à desorientação. Você resolveu uma coisa quando você acaba de comer, de almoçar, é tranquilo, irmãos. Tente resolver alguma coisa séria com fome, com sede. Você quer logo se ver livre daquilo, é ou não é verdade? Você não raciocina bem, os teus sentidos estão comprometidos. E era assim que Jesus estava na sua fragilidade humana. E nesse tempo, Satanás coloca dúvida. E coloca logo depois da dúvida a respeito da sua identidade, já dá um caminho das pedras, dizendo, essa pedra pode virar o pão. É só você querer. Resolve isso agora. Mas confiará ele em Deus ou vai se alimentar com seu próprio método? Jesus, nesse momento, vai ser aquele que vai agir como o Filho de Deus, que depende de Deus, que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que lhe enviou? Ou será que Jesus vai pegar algum atalho, vai quebrar esse paradigma e vai fazer algo que desagrada ao Senhor? O plano de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área da sua humanidade. Ser testado ao extremo em tudo. Testado. E quando você é testado, obviamente que o Senhor permite que nós sejamos, por isso que a palavra de Deus nos fala, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que junto com a tentação manda o escape para que possais suportar. O plano de Deus nunca é derrocada. O plano do Senhor não é nos ver tristes, infelizes e fora de propósitos.
O problema é que nós trazemos na vida, às vezes, tantas emoções, estamos carregados de tantos sentimentos, de tantas necessidades, que na hora da fome a gente age de qualquer jeito e depois a gente briga com tudo e com todos e nos achamos o centro da verdade. Mas não percebe que agiu sob forte emoção. A fome desorienta a gente, mas quando você está, na verdade, tentando cada vez mais matar a carne, se fortificando no espírito, você pode ter desorientação até pela fome, mas o espírito te orienta em tudo, te fortalece em tudo, o espírito te capacita em tudo. Por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É desculpa falar, ouvi o tentador. Outro dia entrou no gabinete e falou: pastor, esse Satanás não é fácil não, né? Pastor, eu queria fugir, mas o diabo botou um negócio na minha frente. Eu, quando era jovem, eu pregava assim para jovem. Fui pastor de jovem, né, pastor Demetrio? Fui lírio do vale. Hoje eu sou tiririca do brejo, caminhando não sei nem para que mais. Eu lembro que quando eu falava de tentação, eu falava assim: queridos, a tentação é uma coisa interessante. Porque de certa feita, teve uma mamãe peixinho que foi botar os peixinhos no mar e andar com eles. Aí a mamãe peixinho ia navegando ali no mar, andando, aí passava perto de uma gruta e falava assim: aquilo ali é uma gruta, não entra ali não, filho, cuidado com aquilo. Olha ali para baixo na areia, está vendo? Ali tem um bicho ali escondido. Olha lá, se você for muito rasinho, o bicho vai te tragar. E o peixinho vai crescendo, vai se achando esperto. Aí vai começando assim, querendo descolar da mãe no mar e dá suas nadadas rasantes. O peixinho se acha, vai crescendo, acha que sabe tudo. Mas em determinado momento daquela trajetória, a mamãe com seu peixinho olhou para cima e eis que tinha um anzol com uma minhoca. E a mamãe falou assim: olha, meu filho, está vendo aquilo ali? Não toque naquilo ali. Não chegue perto daquilo ali. O dia que você tocar naquilo ali, você vai morrer. Mas peixe cresce, irmão. Pequenininho, daqui a pouco está esperto, nadando sozinho. E o peixinho foi assim. Até um dia que ele nadando no mar, ele olha para cima. Meus irmãos, mas tinha uma minhoca linda. E o sol batia na minhoca, a minhoca ficou reluzente com o sol. Quando a minhoca viu que estava sendo observada, aí que ela rebolava mesmo. E o peixe foi ficando encantado com aquela minhoca. Encantado, falou: não é possível que isso vai fazer mal a mim. E ele vai lá e fisga o anzol. É por isso, pastor Pedro, que tem tanta gente nos nossos gabinetes procurando a gente, cheio de minhoca na cabeça. Pastor, não sei o que fazer, não sei o que... Está comendo minhoca, meu irmão. Irmão, não se aproxime de minhoca, não chegue perto de minhoca, não converse com minhoca. Vai ser tragado, vai ser fisgado, vai arrumar um problema. Aí depois vai falar assim: ouvi o tentador está fazendo o papel dele, roubar, matar e destruir, e o teu é permanecer firme nos caminhos, sabendo que o Senhor te empodera, mesmo que o Espírito te conduza a situações tão difíceis, porque tem gente hoje que não consegue mais lidar com situações difíceis, na menor provação está pulando, na menor provação está desistindo, na menor da dificuldade que é um atalho, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é uma geração de uma fragilidade líquida que não tem consistência para falar. O Espírito
Espírito me fortifica, eu vou vencer essa batalha, eu não vou me acomodar com o pecado, eu não vou ceder 1 milímetro, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas pela palavra de Deus, tudo foi feito pela palavra, tudo subsiste pela palavra, e é com base nessa palavra que eu vou me firmar, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Chega de atalhos, irmãos. Deus Pai queria provar o Filho. E por isso que o Filho se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Ele era onipotente, onipresente, onisciente. Ele se esvaziou. E agora, como o homem está se submetendo a essa questão, Deus Pai queria mostrar toda a fragilidade humana, mas em meio a toda a fragilidade humana, Deus Pai queria mostrar toda a glória paterna, todo o amor incomparável, toda a graça dispensada a cada um de nós. E você só experimenta isso depois que você é tentado e é aprovado. Porque tem gente que está de recuperação. Aliás, esse dezembro tem alguns aí chegando na igreja, que eu estou perguntando assim, o que houve? Não, pastor, eu tive um percalço esse ano aí. Recuperação. Está lá na estrada da vida. O que Deus Pai queria era deixar o Filho completamente dependente dele. Irmãos, nós não temos poder e autoridade para fazer absolutamente nada. Há circunstâncias em nossas vidas, passaremos por algumas dificuldades que não tem poder aquisitivo, não tem profissional, não tem ciência, não tem nada que possa transformar a nossa realidade. Mas se tem uma coisa que pode mudar a tua realidade e a tua vida, é a palavra de Deus. É pela palavra. Ando umas balelas aí de um liberalismo, e o liberalismo está tentando esvaziar a Bíblia, dizendo que a Bíblia até contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Há um liberalismo aí botando em xeque, dizendo assim, mas a Bíblia foi alterada, foi isso e aquilo. Mas a Bíblia está escrito, passarás o céu e a terra, e a minha palavra vai ficar inalterada, não vai passar. Ou a gente anda ouvindo um liberalismo, ou a gente anda ouvindo a palavra do Senhor. Hoje estão tentando esvaziar os púlpitos, hoje estão aí nas grandes castas, aí um sincretismo religioso, eu chamo até de pagelância espiritual. Mistura tudo. Aí a pessoa tem uma fé estranha, vive com os negócios esquisitos, é um sincretismo. E hoje, assim, sobre aquele pretexto, assim, eu não tenho preconceito, eu vou aqui, eu também não tenho preconceito, não, irmão, mas eu não vou me submeter a algumas coisas que não seja a palavra do Senhor, porque ali é segurança, ali é um abrigo, é um porto seguro, pode vir o que for, aprovação em cada teste. Jesus estava se voltando para a Escritura e falando, também está escrito. A indução era para Jesus agir de forma humana e em meio às necessidades básicas, que é o alimento, não precisar mais de Deus Pai. E quais são os desejos hoje que você carrega no seu coração, que você vem dizendo assim, eu preciso disso e eu não estou sendo suprido disso. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades financeiras. Sabe o que Satanás vai tentar botar na tua cabeça? É que você deve pegar um atalho e resolver por você mesmo e não depender de Deus Pai. É por isso que em meio às necessidades físicas há tanta gente na imoralidade. É por isso que em meio às necessidades físicas há muitos casais que não cumprem deveres maritais.
É por isso que, em meio às necessidades psicológicas, há tanta gente com tantas síndromes e os consultórios cada vez mais lotados de pessoas que estão adoecendo. Sabe por quê? Estão desviando do propósito da palavra de Deus. Isso pode ocorrer comigo e com você, com qualquer um. Aquele que pensa que está de pé, se percebermos o cuidado que Deus tem para com cada um de nós, mas nós temos desejos, nós temos necessidades. Tem gente que tem necessidade de ser reconhecido, só funciona com tapinha nas costas. Tem gente que não consegue lidar com a autoridade. Se tiver alguém mandando, governando, é do meu jeito, faz tudo como quer, não se submete a nada. O que é isso, irmãos? Isso é anarquia. Vai ferir, vai se ferir, vai andar com uma vida destruída, e depois vai sempre culpabilizar alguém. Irmão, se alimente da palavra, se firme da palavra, porque se tem uma coisa que nós precisamos fazer é depender do Senhor, porque o homem não recebe coisa alguma se do Senhor não lhe for dado. Se dele, por ele, para ele são todas as coisas, para que está tão preso aquilo que hoje está acorrentando a tua vida? Nós temos um Pai bondoso que tem prazer em dar os seus. Nós temos plena convicção que em nós não há meritocracia. Mas o que existe é uma palavra que eu vou inventar agora. É graciocracia. É graça. É fundamento de graça. Sobrevivemos pela graça. Pela graça somos salvos. Se tem uma coisa que nos orienta é a graça do Senhor. Que mérito, mérito nenhum, miserável homens que somos. Mas, em meio às fraquezas, o diabo, ele faz outro tipo de tentação. O diabo leva ele numa cidade santa e coloca ele lá no pináculo do templo e lhe diz: se és filho de Deus. Ou seja, identidade em xeque. Atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu acho curioso o propósito. Bota em xeque a identidade, faz uma proposta indecorosa e usa um viés, que é um viés muito interessante, há uma ideologia muito interessante aqui: poupar você de tropeçar. Se tem uma coisa que ninguém quer é cair. Ninguém quer se machucar, a não ser doido. Ninguém quer se machucar. Se você reparar na nossa sociedade, está cheio de ideologias que você passa o olho assim, tem um propósito que parece coerente. Tem um negócio que parece que é certo. Agora, se você tiver discernimento espiritual, você vai ver que aquilo é pedra de tropeço. Não precisa ir a fundo, não. É só ter um pouquinho de discernimento que você vai perceber que aquilo é furado, aquele barco está furado. A nossa sociedade nos dias atuais está impregnada por essas questões. Sabe por quê? Aqui Satanás está dizendo: bem, se você está confiando tanto em Deus, então experimente-o. Tome uma atitude para que Deus tenha que agir na sua direção, intervir e fazer algo para você provar que Ele é Deus na tua vida. O que, na verdade, está sendo falado aqui? Botar Deus à prova. O que Satanás está tentando fazer com Jesus? Fazer com que Jesus coloque o Pai em prova. É o famoso andar com Deus, falando com Deus, Deus, eu estou em direção à terra prometida, coisa boa, terra que emana leite e mel, mas 5 pecados capitais deixaram o povo fora da terra prometida: imoralidade, murmuração. Mais o que, irmãos? Idolatria. Mais um? Cobiça. E o último? Colocar o Senhor à prova. 1 Coríntios 10.
O que tem nos afastado de viver e experimentar o melhor de Deus na nossa Canaã é estarmos de maneira permanente colocando o Senhor à prova. E a gente coloca, queridos irmãos, quem aqui no momento de insanidade, aquele dia que precisava de uma resposta, falava: Deus, eu tenho que decidir agora, eu vou botar o dedo aqui na Bíblia, na palavra, e o que acontecer, onde o meu dedo cair, eu vou fazer o que está escrito. Aí fecha o olho, chora, ouve um louvor. Quem te viu passar na prova, vai, como é que é? Aquela melô da vingança que fala por aí. Minha vingança tem sabor de mel. Não, não gosto desse aí? Fala que é o melô da vingança. Não tem um troço desse por aí? Tem um negócio desse aí. Aí fica assim: ah, Deus, o povo que antes falou, agora eles vão ver. Só o Senhor é poderoso na minha vida. Aí bota a mão lá no texto da Bíblia e fala: é agora. Quem por Deus falar naquele momento e quem por Deus falar da forma que Ele quer. Aí ele bota o dedo com o texto. E foi Judas e se enforcou. Aí começa a repreender o maligno. Não, Satanás está nisso, não é possível. Deus, eu estou aqui num desespero, precisando dar uma palavra, isso aqui não foi bom, não. Tinha um negócio que o pessoal mais antigo aqui lembra nas mesas, chamada caixinha de promessa. Era uma caixinha que tinha só versículo dizendo assim: você vai dar tudo certo. Pô, tranquilo. Você está na prova, preocupa não. E tinha aquelas coresinhas assim, rosa, amarelo, verde, né? Aí tinha hora que pegava assim: hoje eu pego um rosa, amanhã eu pego um amarelo. Era assim, um horóscopo gospel. Eu nunca vi escrito ali, eu nunca peguei na caixinha de promessa um texto dizendo assim, Meire. Eu nunca peguei um dizendo assim: no mundo tereis aflições, conclama agora a Deus para que mande o teu pacote de aflição no dia de hoje, que isso é promessa. Eu nunca vi isso escrito. Era sempre assim, ó, vai dar certo, fique tranquilo, quieto o coração. Mas, queridos irmãos, às vezes nos momentos de dor, olha o que eu vou falar para os amados, de dificuldade, o que mais a gente faz é colocar Deus à prova. No momento em que os recursos estão escassos, você passa por um teste, você começa a querer colocar a fidelidade de Deus em prova. E aí o que você quer como filho e servo é deixar Deus constrangido a ter que fazer algo do teu jeito e da tua forma. O que mais nós temos feito nas nossas orações é exatamente isso. O povo quer orar, sabe para quê? Para mudar o coração de Deus. Não se engane. Não se engane. Eu vou botar um joelho no chão. E tem gente que fala assim: agora eu vou botar no Face, no Instagram, eu vou mobilizar igrejas, pastores, que quanto mais gente orando, Deus vai ficar perturbado e Ele vai me dar vitória nesse negócio. E aí Deus está falando assim: ore, e a oração serve para você alinhar o seu coração aos propósitos divinos. Nós não temos o poder de alavancar e botar Deus em movimento, Ele se movimenta por si só. Nós não temos o poder de gerar constrangimento e botar Deus à prova. A gente não deve nunca fazer isso. Mas, pastor, exemplifique melhor. Teve o filho de uma cantora gospel que ficou enfermo. Eu lembro que eu acho que tinha o Brasil inteiro evangélico orando por aquele menino. E passado alguns dias, Deus levou. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas alguns ficam frustrados com isso. A gente tem o sentimento de que teve um acidente aqui de carro. Esse aqui foi preservado, esse aqui Deus levou, e esse ficou numa furada. Paulo dizia assim: estar com Cristo é infinitamente o quê? Melhor. A gente tem pena daqueles que são chamados, dos que morrem.
E a Bíblia fala que eles já na corrida, eles que vão ressuscitar primeiro. Eles já estão à frente, foi dada a largada, meu irmão. E a gente está com pena de quem está à frente. Meu irmão, tem a pena de você nesse momento. A autocomiseração. A gente está invertendo algumas polaridades, botando Deus à prova, achando que oração é para mudar o coração de Deus. Não, oração é para você se alinhar com a vontade de Deus. Deus vai mudar o seu coração. Ao ponto de Jesus na cruz, no momento de angústia e de dor, ele dizia: Pai, se possível. Mas como ele está orando, há um eclipse montado e desce do trono da graça, e aí ele faz a vírgula e diz: todavia seja feita a tua vontade. O que é isso? Alguém que ora, que se permite ser moldado e mudado pelo Senhor. A oração, você não coloca Deus em movimento, sabe por quê? Mesmo quando você não vê, você não sabe, o Pai não dormita o guarda de Israel. Quantos livramentos Deus te dá que você... Tem hora que eu passo em alguns locais, irmãos, eu fico assim, ó, Deus, eu estou sentindo aqui, eu nem vi, mas eu estou sentindo um cheiro de livramento. Eu não sei se você consegue perceber algumas coisas assim, ou só, de repente só comigo, não sei. Mas tem hora, Luiz, que eu passo por alguns lugares, eu falo assim, Deus, cheiro de livramento, eu não vi, mas eu percebo aqui que o Senhor agiu, fez alguma coisa aqui em meu favor. Eu não sei o que é, o Senhor o fez. Por isso que todas as coisas cooperam. Queridos irmãos, se Jesus tivesse cedido aqui, tinha sido tudo comprometido, e nós, às vezes, estamos querendo colocar Deus à prova na tentação de, por exemplo, você recebe o seu salário, você não é fiel ao Senhor no salário, e Deus não precisa do teu salário, Deus não precisa, Ele é dono de toda a prata, todo ouro. Agora tem um princípio espiritual na palavra falando disso. Aí depois você quer que Deus abençoe sua casa e seus negócios. É impossível, irmão, você está botando Deus à prova. Tem um princípio para você seguir. Toda vez que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Não adianta querer inverter, não adianta querer mudar, não adianta querer estorvar as mãos de Deus, não adianta o vaso querer dizer para o oleiro o que fazes. Com Deus não funciona assim. Deus não é desse jeito. Por isso estavam lá os fariseus e os saduceus falando com Jesus e pedindo um sinal. Diante de todos os sinais evidentes, eles não criam. Aí Jesus fala, nenhum outro sinal vai ser dado a essa geração incrédula, senão do profeta Jonas, já está lá. Não precisa dar sinal, não. Vocês não vão crer de qualquer forma. O que eles queriam, na verdade, era botar Deus à prova. E nós estamos colocando Deus na nossa prova, na nossa vida, à prova de que forma? Quantas vezes a gente está quebrando o princípio espiritual, aí a gente quer que porta de emprego se abra. Quantas vezes a gente vai para um vestibular, um Enem, um concurso, e a gente passa o ano inteiro na molecagem, na sala de aula o dia inteiro no TikTok, no Instagram, respondendo WhatsApp. Você fala com o teu filho lá na sala de aula, é incrível, a resposta é imediata. Você não era para estar estudando? Era, do verbo nunca esteve. Aí vai para o dia da prova, vem aqui chorando, cara de pau. Roguem por mim, irmãos, eu preciso passar nessa prova. Sabe o que você está fazendo? Botando Deus à prova. E quando é múltipla escolha? Ô Glauco, quando é múltipla escolha, sabe o que o povo faz, Glauco? Bota o dedo assim, fecha o olho e fala, Pai, eu não sei a resposta. Mas o Senhor, que é um Deus extremamente sábio, toda a sabedoria vem do Senhor, tudo te foi dado. Começa a citar a Bíblia, irmão. Aí começa a assim, discorrer assim, com o dedo para baixo e para cima. E fala, Santo de Israel, onde o dedo parar eu vou marcar. E confiando que essa será a resposta certa. Demetrios botando Deus à prova.
Presta atenção no que eu vou te falar. Olha aqui, Deus é justo, meu irmão. Ele abençoa o ímpio e o outro do outro lado. Se o outro estudou mais do que você, pode estar certo que Deus vai honrá-lo. Aí depois fica o vitimismo, né? Esse concurso tudo arrumado, as vagas são tudo... porque não sei o quê. Quanta gente tu conhece que não tinha arrumado nada, foi lá, fez a prova e passou, meu irmão. Entra o discurso do derrotismo, mas a gente está tentando botar Deus à prova, queridos. Como a gente tem feito isso na nossa vida, aquilo que a gente precisa fazer, o Senhor não vai fazer. Irmão, se tem uma coisa que você tem que se preocupar, é com aquilo que você pode e deve fazer. O problema é que a gente quer se preocupar com aquilo que a gente não pode, não consegue, e nem se esforçando muito vai dar conta do recado. A gente gera uma ansiedade, uma crise, uma angústia. Meu irmão, se preocupe com aquilo que te compete, porque o que não te compete, o vosso Pai está cuidando com requinte de detalhes. Isso aqui eu posso fazer, eu vou fazer. Isso aqui não me compete fazer, Pai. Tem hora que eu falo com Deus, irmãos, eu oro e falo assim, Deus, desculpa, esse problema aqui não é meu, é teu. Agora, esse aqui, Anderson, levanta e faz agora. Porque eu converso comigo, eu luto comigo, irmão. Porque tem hora que não dá vontade de fazer nada. Mas aí a gente trava aquela luta e fala, não posso botar Deus à prova. E às vezes parece que tem causas que Deus está sozinho, que nos compete fazer, a gente não vem fazendo. E a terceira tentação, ele levou ainda o diabo levou Jesus num monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se tem uma coisa que vislumbra a gente é poder. Poder é uma coisa impressionante. Alguns grandes filósofos já diziam assim, quer conhecer uma pessoa? Dê poder. Ela revela o que está no coração. Ela revela as frustrações, ela revela toda a fragilidade dela, a soberba dela. Ela revela todos os traumas, todas as feridas. Dê poder a uma pessoa. O poder é revelador. A questão é que tem muita gente que não sabe lidar com esferas de poder. Mediante as situações difíceis na vida, quantas vezes eu já ouvi, até na minha atividade profissional, sabe com quem está falando? Aí dizia, o senhor é o famoso quem mesmo? O senhor é o famoso quem? Está lembrando do Mário Sérgio Cortella, que ele fala dos 6 bilhões de espécies que tem no planeta Terra. Entre os 6 bilhões, eu conheci uma, que é a raça humana, e ainda conheci aquela raça que está olhando na minha cara e dizendo assim, sabe com quem está falando? É muita prepotência. Mas às vezes, queridos, a gente está se colocando num pedestal acima. E na verdade o que Satanás está propondo a Jesus é uma ascensão. Apesar de Jesus saber de tudo que envolvia a sua vida, do propósito. E a questão aqui não era se Jesus ia virar um rei ou não. Até porque no Salmo de número 2, 7, 9 está dizendo isso. Ele será rei. Agora, a questão é que em meio a essas promessas, às vezes que Deus faz, que a gente sabe que vai suceder, a gente sempre quer dar um jeitinho para dar um salto. Foi o que Abraão fez quando Deus falou que ele ia ser pai. Olhou para Sara, primeiro Sara já riu, quando descobriu que ia ser mãe. Vê a promessa. Aí começa aquela coisa assim,
Vamos dar uma ajudinha a Deus para esse troço tentar dar certo? Eu vou me submeter a algumas coisas aqui. O problema é que eu vou quebrar princípios, mas não importa. Aí H tem a brilhante ideia. Chama lá a serva para se deitar, porque comigo não tem como. Está o problema até hoje lá em Israel. Jacó nasce por último agarrado, já tinha uma palavra, mas vê o irmão, chega com um prato de guiçado, irmão faminto, troca a primogenitura, vai lá e dá um jeitinho, tenta dar, porque ele queria aquela primazia, autoridade do primogênito. Ficou sem ver a mãe o resto da vida, pagou um preço altíssimo. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que a gente não sabe esperar o tempo do Senhor. E eu digo sempre uma coisa: não se iluda com as propostas aí de fora. Não se iluda com aquilo que você possa achar. No trabalho, eu gosto de usar sempre esse exemplo. No trabalho tem gente que é promovida e acha que foi bênção. Talvez tenha sido a maior maldição, o maior problema da tua vida dos últimos tempos, porque talvez você não tenha competência para estar naquela função, e isso vai te levar para o buraco, e você vai culpabilizar todo mundo, e não vai se enxergar nesse processo. Nem sempre promoção. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que promoção então é uma coisa ruim? Não, irmãos, não é isso não. Almejem as coisas, deixem o Pai fazer tudo no tempo oportuno. É o famoso Salmo 41, espere com paciência no Senhor, e Ele vai se inclinar a você e ouvir o seu clamor. Ouça a palavra de Deus. Eu, antes de vir para a PIB Vila da Penha, eu ficava assim: meu Deus, eu tenho uma dificuldade para transitar ali na Zona Norte. Se tem um lugar que, assim, se eu pudesse me privar de eu morar, é por ali, Pai. Aí Deus o que faz? Irmãos, eu tenho um barraquinho lá em Campo Grande que tem assim as coisinhas arrumadinhas. Piscininhos, troços lá, tudo direitinho. A gente morar aqui hoje, naquela boa cobertura ali do meu prédio, enorme, de 50 metros quadrados, com 3 pessoas. Na casa lá, a gente, para procurar um outro, a gente falava assim no cômodo de cima: ei, você está aí? Às vezes descia para o degrau assim da escada e ia para a parte de baixo: você está onde? Um procurando o outro. Na casa aqui, quando um está lá na cozinha falando com o outro está no quarto dizendo assim: estou ouvindo, hein? Falou de mim. Nós estamos tão felizes ali, tão tranquilos. Sabe por quê? Porque Deus sempre te confia algumas coisas, mas Ele quer ver onde está o teu coração. Não tem posição melhor, não tem cadeira melhor, não tem status maior do que o ser servo e cumprir a vontade daquele que me chamou. Tem não. Você pode estar fazendo um cruzeiro diante de ilhas gregas, com aquelas comidas maravilhosas que o cruzeiro oferece, com pessoas da alta sociedade, e você se achar numa posição muito boa, mas às vezes está com um saco de pipoca aqui na Avenida Miriti,
com um morador de rua que está cheirando mal. Mas proclamando as verdades do reino vai te trazer muito mais contentamento do que está lá no cruzeiro. E Renato ensinou isso muito a gente e a gente não percebeu. Renato chegava aqui e já ia servindo todo mundo. Renato já vinha aqui chaveirinho, eu tenho um monte de chaveirinho dele, um monte de lanterninha. Pastor, está com fome? Peraí, vou providenciar alguma coisa. E ele ali fora pegava um iogurte, pegava R$10 aqui, dava para o outro aqui, pegava esse negócio de amendoim, era tudo besteira, irmão. Era só para evangelizar, a tempo e fora de tempo. O que ele almejava? Uma posição muito melhor diante do Pai. A questão é que a gente está se dobrando a quem? Para obter o que a gente está tendo. Tem muitos que trabalham, já não conseguem perceber que não servem mais ao Senhor, estão servindo a mamon, ao dinheiro. Tem muitos que conquistaram coisas na vida. O sonho de ter aquele carro lindo. Aí Deus te dá lá aquele carro, o valor do carro, R$400 mil. Aí você vai ver um morador de rua, que você precisa socorrer, você não vai botar naquele banco de couro, senão vai impregnar o teu carro. É incapaz de dar uma carona. Uma carona. E no dia dos pais, quando o filho carinhosamente pega a pedra e escreve assim na porta do carro: papai te amo, você surta. Aquela pintura perolizada. Ou um neto, Osmar. Neto gosta de fazer essas coisas. Bisneto. Irmãos, nós estamos valorizando tantas coisas, as posições que temos. Tem gente que gosta de ser chamado, eu sou o doutor, mestrando, pós-graduando, sou tal. Eu desde muito que eu gosto de me apresentar assim, eu sou o Anderson. Tem uma senhora que está conosco aqui, eu vou contar essa, irmãos. Ela está aqui conosco, ela se batizou. Eu passei aqui na porta da igreja, ela estava ali, aí eu falei, a senhora está precisando de ajuda? Eu fui ali, ajudei ela. Aí fiquei com ela ali, ela me contou a história dela, orei com ela, ela tinha que ir ali no banco e tal, ela tinha muita dificuldade, aí eu fui, ajudei ela ali em tudo, aí ela sacou o dinheirinho dela, ela foi pegar o Uber e tal, falei, estou esperando a senhora aqui domingo. Aí ela falou assim, o senhor é quem mesmo, né? O senhor trabalha aqui? Eu falei, eu acho que eu estou fazendo um bico aqui. Ela falou assim, mas o senhor é o que aqui? Eu falei, eu sou o Anderson. Aí no outro domingo, terminou o culto, ela estava aqui, ela falou assim, você me enganou, hein? Aí eu falei assim, eu sou servo. Eu servo. Não tem título, não tem rótulo. O que vai me qualificar, o que vai gerar em mim satisfação é servo do Altíssimo. E a gente precisa, queridos irmãos, a gente largar essas coisas, essas vaidades. A gente está se dobrando a isso. Riqueza, poder, influência. Nós estamos adorando a quem? Não existe crescimento saudável sem sofrimento. Não existe cume sem escalada. Não existe lucro sem trabalho. Não existe recompensa sem investimento. A vida nos apregou a isso. Não adianta querer chegar a posição, reconhecimento. As jovens hoje atrás de curtida, atrás de uma legião de fãs. Eu quero ver na hora do câncer, da dor, da dificuldade, quem vai estar contigo lá no leito. Eu quero ver na hora da dor, quem vai ser o teu socorro bem presente na angústia. Eu quero ver no dia da adversidade, por intermédio de que você vai se levantar. Se tem uma coisa que gera coragem, que gera firmeza, que gera tudo quanto precisamos, é a palavra de Deus. Pois Jesus saiu vencedor em tudo isso, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. É pela palavra.
Não adianta a gente querer ter família saudável com jovens que estão namorando em pecado, não. Não adianta a gente querer ter aprovação se a gente não estuda. Não adianta a gente querer ter prosperidade se a gente está encobrindo transgressões, porque quem encobre suas transgressões nunca prosperará. Não adianta nós não termos santificação e querermos ver a Deus. Não adianta querer avivamento se a gente não ora, não clama pela palavra. Nós temos que ter fome de Deus, sede de Deus. Aí sim o avivamento virá na minha, na tua vida. Não tem como, queridos irmãos, a gente ter uma igreja avivada se a gente não tem saudade de Deus, saudade do teu cheiro, saudade do teu abraço, saudade do teu aconchego, saudade de eu deitar no peito do Abba Pai e falar: aqui é o meu porto seguro, aqui eu confio, aqui eu estou sendo suprido, aqui todas as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Não adianta, queridos. E depois disso vem um grande banquete. Jesus saiu vitorioso em todas as provações. Quer necessidades básicas, quer em xeque da sua identidade, do seu propósito, quer na probabilidade ou na possibilidade de poder, de ganância, de influência. Sabe por quê? Porque pela palavra ele suportou, pela palavra ele resistiu, pela palavra ele combateu. E o que precisamos sair daqui pensando: as Escrituras, e eu te afirmo, elas são inerrantes no seu conteúdo. As Escrituras são infalíveis nas suas profecias. A Escritura, ela é autossuficiente, ela traz vida. Se tem uma coisa que você pode desejar nessa manhã, falar: Deus, endireita minhas veredas pela tua palavra. Não tem como ter paz, não tem como ter saciedade se não for pela palavra. Tudo pela palavra, é a palavra. O restante é engano, é engodo, é viver caído. A palavra tem tudo o que precisamos. A palavra não falha, a palavra é regra de fé e prática. Quando isso é colocado em ação, se prepare, porque você vai viver uma vida suportando e triunfando tudo que o inimigo quiser te derrubar. Curve a tua cabeça, fale com Deus agora: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Tem coisas acontecendo na minha vida que está difícil de digerir. Cuidando de mim, mas eu quero, Pai, de um lugar alto não vou me lançar, me derramar na Tua palavra. só pra demonstrar o Teu poder. Eu quero, Senhor, Eu não preciso firmar minhas convicções na Tua palavra. Tira a minha soberba, Deus. Tira a minha prepotência. Eu não quero ficar culpabilizando pessoas. Eu não quero ficar dizendo que eu fui enganado. Eu não quero vitimizar. Mas eu quero suportar, resistir. Agora eu quero, Senhor, que a Tua palavra se cumpra na minha vida. Porque a Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela penetra até a divisão, fazendo separação. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus,